Bom dia, turminha. Então, hoje é sexta-feira, aquele dia que todo mundo gosta, né? Que depois do dever vem o prazer de brincar, o prazer de passear, de fazer coisas gostosas. Mas ainda estamos em aula hoje, ok? Então, hoje nós temos aula de português e de história e geografia. E agora a prof vai passar para vocês a aula de português. Então, vocês vão acompanhar a professora na página 16, em casa, em cima daquele bloco que falou sobre a Mona Lisa. Então, em casa. O quadro abaixo foi pintado por um artista italiano que viveu na mesma época de Leonardo da Vinci e que se chamava Rafael Sanzio. O nome dessa pintura é La Donna Velata, que significa a mulher com véu. Observe essa obra com atenção. Depois escreva duas semelhanças e duas diferenças entre La Donna Velata e Mona Lisa. Então, primeiro vocês vão olhar o que essa obra tem parecida com a Mona Lisa. E depois vocês vão olhar o que essa obra tem de diferente da Mona Lisa. Eu só vou dar umas dicas para vocês. As duas retratam uma mulher, né? As duas mulheres também estão olhando para a mesma direção, assim são dicas, tá? E de diferença, essa aqui tem o fundo escuro, a outra tem o fundo claro, né? A Mona Lisa está sorrindo, essa aqui está séria, né? São diferenças e eu, com certeza vocês são espertos, vão perceber ainda outras diferenças. Leia a biografia de Rafael Sanzio, que pintou La Donna Velata. O pintor e arquiteto italiano Rafael Sanzio nasceu em 1483. Viveu na mesma época que Leonardo da Vinci e, juntamente com ele, Michelangelo, formam o trio de grandes mestres dessa época. Sanzio tornou-se famoso pela perfeição com que retratava a doçura do olhar, a beleza e a verdade de suas personagens. Ele produziu um conjunto de pinturas sobre a Virgem Maria que o ajudaram a ser um artista renomado. Rafael morreu em Roma no dia em que completava 37 anos. Quem visitar o Museu de Louvre, em Paris, poderá encantar-se com a graça de suas obras. O Museu de Louvre é um dos mais famosos museus do mundo, nele está o quadro da Mona Lisa. Nessa semana ele foi reaberto, né? Ele esteve fechado desde março, por causa do coronavírus, e essa semana ele foi reaberto, mas com várias restrições, né, para ser visitado, né? Então, segundo o autor do texto, que qualidades tinha o pintor Rafael Sanzio para que suas obras se tornassem tão famosas? Então, vocês têm que aqui no texto procurar quais as qualidades que ele tinha, né? Ele buscava a perfeição, né? Ó, por que ele se tornou famoso? Olha as qualidades que ele tinha aqui, tá? Então, continuando. B, o que mais lhe chamou a atenção no quadro La Donna Velata? Se você olhar para essa foto, para essa pintura, na foto que a gente chama nos dias de hoje, mas na época não tinha foto, era só pintura. O que mais te chama atenção? Isso aqui é bem pessoal, é uma coisa de cada um. Se eu olhar para essa figura, alguma coisa vai me chamar a atenção, mas para você pode ser alguma coisa diferente. Então, você vai anotar aqui. 3. Leia em voz alta as palavras domino, dominó, cortes, cortês. Crie uma frase para cada uma, certo? Por exemplo, eu domino a língua alemã. Eu gosto de jogar dominó. Né? São duas palavras que o acento modifica o significado. Cortes, cortês. Cortes vem de cortar, né? Tá? Levei um tombo e fiz muitos cortes, né? Aquele homem é muito cortês. São exemplos, não é para repetir as frases da prof, tá? Não é para repetir, vocês são espertos para fazer sozinhos. A prof só falou para vocês terem uma ideia daquilo que é para fazer, certo? Frases, não é texto. Uma frase com essa palavra, domino, e a outra com dominó. Uma com cortes e a outra com cortês. São quatro frases, ok? Não é para repetir as minhas. 4. Procure em jornais, folhetos ou revistas 3 palavras com tio, 3 palavras com vogal mais N na mesma sílaba, 3 palavras com vogal mais M na mesma sílaba. Recorte as palavras que encontrou e cole no seu caderno.
Não tem próxima aula, então vocês colhem no caderno de vocês, ok? 5. Observe a pintura ou retrato dos Arnolfini de Jan van Eyck. Use folha avulsa e faça uma lista de 5 detalhes que podem ser observados. No lugar de folha avulsa, vocês vão usar sempre o caderno, certo? Então, o que vocês podem observar? Na decoração do ambiente, na vestimenta das personagens. Olha que diferente que essa mulher está vestida desde os dias de hoje. Então, vamos ver os detalhes aqui, ó. No quadro Retrato dos Arnolfini de Jan van Eyck, o casal foi pintado dentro de casa. O homem era um mercador italiano, ou seja, vendia na Itália as roupas que comprava na Bélgica, um país que também fica na Europa. Esse quadro ficou conhecido pelos detalhes das roupas, dos pelos dos cachorros, da decoração do ambiente. Então, vocês vão, olha o cachorro, olha a decoração aqui atrás do ambiente, olha as roupas que eles estão usando, né? Olhem bem, tá? Então, aqui vocês vão fazer uma lista, né? Com 5 detalhes que podem ser encontrados na decoração do ambiente e na vestimenta das personagens. 5 detalhes. Detalhe é uma coisa diferente que vocês observaram, ok? E terminando, observe mais uma vez a obra O Retrato dos Arnolfini de Jan van Eyck e invente oralmente uma pequena história vivida pelo casal. Ela deve ser inspirada na imagem, mas pode ser também acontecimentos e falas inventados por você, certo? Ao criar, fale sobre algum detalhe que seja visível na pintura. Por exemplo, a senhora Arnolfini sempre foi muito chique. Seus vestidos eram longos e cheios de detalhes. O importante é que seu ouvinte reconheça na sua história os detalhes que ele visualizou no quadro. Depois de inventá-la, memorize e treine para contá-la na sala, caso seja chamado. Aqui a prof vai dar uma dica, assim, ó. Às vezes a gente pega um livrinho de história, quer contar uma história para um bebê. Como o bebê não entende nada, não sabe ler, então o que a gente faz? A gente pega aquele livrinho de história, a gente olha as figuras e inventa uma história, né? Mesma coisa a gente vai fazer com essa figura. A gente vai inventar uma historinha olhando para a figura, olhando para os detalhes, ok? Então, pessoal, essas são as atividades de português, tá? Que vocês vão fazer para hoje. Façam com capricho, façam com atenção, em cima do texto, né, que vocês têm ali, certo? Uma boa aula para vocês e até a próxima aula, ok?